Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alex, Agile Enterprise, e a gente está aqui para a gente falar de um assunto muito importante que é a agilidade para negócios. Quem sou eu? Tenho 23 anos de experiência com tecnologia e negócios, desses 23 anos passando por grandes empresas, algumas big techs, ramo financeiro, ramo varejo, saúde, indústria, serviços. Também sou empreendedor, tive 4 empresas, dessas 4 empresas, 2 eu quebrei, uma eu vendi e a outra está em voo nesse exato momento. Tá? Bom, eu estou aqui com o meu amigo Abdala. Abdala, se apresenta aí. Olá, galera. Alex, obrigado pelo convite. Estamos aqui nessa conversa aqui, né? Para a gente falar um pouquinho de um assunto muito importante. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. A maioria me conhece como Abdala, né? Terrorista, Bin Laden, Homem-Bomba. Mas meu nome é Alexandre Corsa Abdala. Tenho umas experiências parecidas com a do Alex, não tanto com a bagagem dele, mas já trabalhei em bancos também, já trabalhei em empresas de varejo, já trabalhei em empresas de telecom, empresas privadas, setor público. Tenho uma empresa, mas não quebrei, tá, ainda. Ela está viva, graças a Deus, mas tomando uns perrengues, como qualquer empreendedor. E nos últimos 12 anos aí me posicionando muito forte como head de agilidade dentro das organizações. E estou aqui para a gente bater um bate-papo, né? Fazer um cenário aí, quebrar alguns paradigmas relacionados a um assunto aí de business agility, é isso mesmo? É isso aí. O que é esse negócio, hein, O que é esse negócio, hein? Puxa. É de comer, E aí? é onde vive, estilo Globo Repórter. Acho que é legal a gente apresentar para a galera aí. Apresenta para a galera o que é o propósito do nosso podcast aqui de hoje. Vamos lá, Alexandre. A gente se conhece há bastante tempo, né? E você sabe que nessa nossa jornada, o quanto de confusão que existe do que é Business Agility, o que é realmente agilidade para negócios. De cada 10 lugares que eu passei na minha carreira, com transformações digitais, transformações de negócio, enfim, o grande desafio era as pessoas entenderem o que era agilidade para negócios, o que é Business Agility. Senhora, isso é difícil. As pessoas elas confundem, né? Acham que é uma coisa e não é. E aí, nessa jornada, a gente foi compilando, nessa jornada de 23 anos, a gente foi compilando algumas práticas e alguns valores que mais davam certo nas empresas que a gente passava. E aí nasceu um negócio que a gente deu o nome de Business Agility 5 dimensões. Legal, hein? Tá? E nessas 5 dimensões, a gente trata... Por que 5 dimensões? Porque esse é o grande ponto, né? Por que 5 dimensões? Por que Business Agility 5 dimensões? Porque a gente fala de estratégia de negócio. Põe aí, produção, na tela para a galera ver. Então, a gente fala de estratégia de negócios, a gente fala de design organizacional, a gente fala de gestão de produtos ou soluções, a gente fala de eficiência operacional e a gente fala de dados com visão holística. Se a gente pegar cada uma dessas dimensões, é uma profundidade tremenda, né? É um oceano. Vai fundo. Vamos pegar só a estratégia de negócio, por exemplo. No Business Agility 5 dimensões hoje, a gente trata até 180 pontos de análise. Claro, não é usado tudo, né, nas empresas, é por contexto, é o que é necessidades, pontos de evolução, exatamente. Por aí vai. E aí é isso, né? Então, assim, a gente separou em 5 dimensões e dentro dessas 5 dimensões a gente vai distribuindo em imersões. Imersão grau 1, grau 2, até imersão profunda e etc. que vai trazendo. Tem um conceito de comunidade. Então, a ideia não é vender curso, é realmente ter uma comunidade que tem essa troca de uma maneira muito bom. sadia, de uma maneira que tem a troca de experiência, aquilo que realmente funcionou na prática, pegar case de mercado, pegar cada ponto desse para a gente tratar. Até para não ficar um negócio pesado, né? Porque a galera que está assistindo a gente aqui nesse podcast, nessa ação que está sendo feita, Business Agility, pô, se você mesmo falou nessas dimensões aqui, se for entrar a fundo mesmo, fica um negócio maçante, fica um negócio de aula. Acho que o negócio é a gente debater, cara, experiências, práticas, pô, o que é Business Agility, onde que vive, como se reproduz, como que você coloca isso para funcionar? A galera fica falando muito, mas Business Agility é escalar a agilidade. Não. Já tem uma discrepância muito forte nisso daí. A gente vê cursos e mais cursos de Business Agility, mas mas e aí? Eu fiz o curso, agora já me torno um Business Owner, já me torno Expert CX e Business Agility, porque os nomes lá no LinkedIn, né? É isso. A galera põe lá no título, lá, não, eu sou isso. Na verdade, quando você vai ver, puta, o que eu sou, na verdade? Acho que é legal ter esse podcast, vir com essa disrupção, vir com esse cenário,
gente vai trazer para a galera aí logo convidados especiais para te debater esses pontos. Perfeito. Mas destrinchar isso aqui, ter um propósito disso, acho que para começar tá ótimo, né? Para a galera Acho que é entender e seguir adiante e começar a tirar as dúvidas. Seguir lá no canal depois que vai ter as informações e seguir a gente para tirar as dúvidas e trazer experiência. Acho que isso é o legal. Boa! Então, bora com a gente, com a maior comunidade de Business Agility no Brasil, tá? Bora trazer cases reais. Que responsa, hein? Você viu só? Você falou bonito, hein? Você sabe que a gente precisa... O sonho é grande, né? Sempre. grande. Sempre. Sonho é grande tem que começar pequeno, né? Que nem o Caroli fala muito na Inception, né? Sonho grande começa pequeno, e assim mesmo. É isso aí. Bora lá, Alexandre. Vamos começar, cara, falando hoje do que é o Business Agility. Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente for pensar de vários termos, que a gente conversa muito e tal, o Business Agility já começa a ter uma discrepância conforme ele vai sendo disseminado dentro do mundo geral. Mas eu tenho uma terminação quando a gente fala de Business Agility. Para mim, o Business Agility não é escalar agilidade. Como a gente fala de trazer o cenário de agilidade. O Business Agility é como que você consegue, desde a sua organização, seja ela pequena, ou média ou grande, e baseado num cenário de negócio, como você consegue se articular, ser resiliente, se adaptar ao cenário de mercado, a consumidor, a serviços, a produtos que atendam às gerações que estão por vir, as tecnologias. Hoje a gente fala de inteligência artificial. Tá, mas vai substituir o ser humano. Eu acho que eu vi um cenário essa semana que não é a inteligência artificial que vai substituir o ser humano, é as pessoas que entendem de inteligência artificial, que conseguem manusear, é que vão substituir os profissionais que estão mal preparados. Então, o Business Agility é muito isso. É a capacidade que as empresas têm de se adaptar ao cenário. E quando você coloca aqui 5 dimensões, essas 5 dimensões é como a empresa consegue se adaptar e usar toda essa dimensão para ser competitiva no mercado. Bacana. Esse é o ponto principal, entendeu? Bacana. Pegar o gancho no que você trouxe. Poder de adaptação. Exato. Poder de responder. E quando você se adapta, você pode se adaptar de duas maneiras, né, Alexandre? Você pode se adaptar sendo disruptor ou surfando uma onda disruptiva. Mas tudo tem seu preço, né? Mas tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Quando você fala ali surfando, por exemplo, você, tô surfando, tô na onda. Uma hora essa onda vai... Exatamente. Ela vai cair. E qual é a capacidade que você tem de levantar de novo ou ter um cenário consistente? Daquilo que você está trazendo, daquilo que você está fazendo, é algo que de fato está acontecendo no mercado e você tem notoriedade do que está fazendo. Então é perigoso quando a gente fala, e você citou um cenário importante. Todo mundo surfando, dando curso, falando disso, mas é um negócio muito raso. Sim. Então acho que aí é legal para a gente falar com o público aqui, falar, como eu começo isso? Como que essas 5 dimensões ela pode me ajudar nesse contexto? É isso. Mas a galera tem que ter a base. O que é Business Agility? Então, para mim, Business Agility é isso, a capacidade de adaptação, a capacidade que a empresa tem de se adequar ao mundo novo. E, é aquilo que a gente falou. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial, a era exponencial. Vai ter a 5ª, vai ter a 6ª, o seu filho, minha filha, vai viver, as gerações vão viver isso. Agora é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar. E aí? Será que a galera está preparada? Essa é a grande pergunta. Você sabe que isso pegando tanto em empresas que eram... Eu passei por empresas big techs, empreendedor em startups, etc. E isso parece um assunto muito comum, mas é um grande desafio. Porque, às vezes, Alexandre, eu pego as pessoas, as empresas, ou as pessoas que estão em volta ali das empresas, muito preocupadas no como. Então. Elas estão extremamente preocupadas no como, mas elas esquecem os porquês. Né? Eu acho que a grande sacada aí é você estar conectado nesse porquê. Exato. Porque esse porquê que vai te levar para outro patamar. É o círculo dourado lá do Simon. Exatamente. Por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo isso? A sua ideia, ela pode ser, a gente falou das nossas empresas. Nossa ideia é maravilhosa, mas a sua ideia é linda, mas e o outro que vai comprar a sua ideia? Que vai comprar o seu serviço? Que vai comprar o seu produto? E aí? Será que resolve uma dor real? Resolver, ela resolve, mas o como que você coloca em prática também. Esse é o ponto. Como vai? Tudo é o que você falou, conhecer o porquê e como resolver esse porquê. Porque às vezes quando a gente entende o nosso porquê, às vezes a gente pode estar no caminho errado. Cara, eu estou pensando aqui, na verdade era ali. E aí isso dói, né? Você sabe, Alexandre, que nós temos 4 valores, né, no Business Agility. Que o primeiro é cliente no centro,
O segundo é fome de progresso. O terceiro é sustentabilidade. Tem que ser sustentável o negócio. Escalar para escalar. E melhoria contínua. Então, quando a gente olha para esses valores e escutando a nossa conversa, né, assim, refletindo sobre o que a gente está falando aqui, você vê o quanto se conecta. Eu passei por uma empresa que tinha um valor muito forte centrado em cliente, né? E em um dado momento, nesse valor centrado muito forte em cliente, eu, por curiosidade, fui ver qual que era o portfólio daquela empresa, né? O quanto que era run the business, o quanto que era change the business, Exato. o quanto que eles estavam fazendo. E aí eu fiz um deparo, eu falei, o quanto que... Já que a gente está falando aqui que, enfim, não vou falar o valor aqui, senão vai matar, o pessoal vai matar qual é a empresa, mas eu falei, já que a gente está olhando e a gente fala que um dos nossos valores é realmente a centralidade no cliente, qual que é o percentual que a gente tem hoje de iniciativas que realmente refletem, né, dores reais de clientes? Exato. Alexandre, pasme. Nenhuma, né? Nós tínhamos menos de 5% do backlog estratégico que tinham relação com dores reais de clientes. O restante era todas hipóteses. Eram hipóteses de negócio que existiam, que estavam na cabeça dos executivos, que estavam na cabeça das pessoas ali, que realmente conhecem muito do negócio, tudo bem. Mas né? na cabeça de pouco. Mas era a hipótese, é uma hipótese de negócio. Né? Então, isso mostra, e é exatamente disso que a gente quer falar aqui, isso mostra o quanto a gente está longe ainda de entender exatamente essa questão de agilidade para negócio. Exatamente. Aí me veio uma outra questão, que é um ponto legal para falar com o público também. Tudo bem, a gente falou aqui de Business Agility, mas na sua opinião também, o que não é Business Agility? Eu tenho a minha aqui, mas queria ouvir a sua também para a gente divergir e convergir. Mas Vamos o que não é Business Agility? Cara, Business Agility com certeza não é Agile Delivery. Não é... É escalar agilidade? A galera fala, vamos botar escalar agilidade, colocar em todas as áreas. Eu estou fazendo Business Agility? Não. Tudo bem, o ágil escalado ele vai refletir numa maior organização, ele vai te ajudar. Vai integrar as áreas. Vai estar mais organizado, mas... Não, a gente não está falando de agilidade para negócios. A gente está falando de agilidade para negócios quando a gente está realmente focado no negócio. Você quer ver só um exemplo de agilidade para negócios? Posso dar um exemplo? Manda. Então vamos lá. Você sabia que em 97 nasceu uma empresa que ela alugava DVDs por telefone e mandava por correio? Via Sedex? Era o Sedex deles lá. Sedex, né? Era o Sedex. Pô, é engraçado, é verdade. Alugava. Bacana. Nesse mesmo período, na década de 90, eles lançaram um site depois. Um site para aluguel de DVDs. Uma landing page? Tipo uma landing page, uma paginazinha, tem até a página, depois eu vou falar quem é, vocês vão entender. Tem a página deles, dá para entrar em algum desses sites que gravam as páginas, ele está lá. Quando foi mais ou menos em 99 e 2000, você sabe de quem que a gente está falando? Antes de eu continuar. Tô pensando aqui. É uma potência do streaming, não é? É uma potência. A gente está falando da Netflix, cara. Da Netflix. Então, olha só, a Netflix... por que eu gosto de usar esse exemplo? Eu sou até suspeito para falar da Netflix, eu sou fã deles, tá? Mas assim, tudo bem, eles estão enfrentando um desafio novo agora. Como qualquer outra empresa. Tudo bem, mas olha a quantidade de desafios que eles encontraram, Alexandre. Quando a gente fala de 97, eles lançaram, ou eles fundaram a empresa por uma dor do seu sócio. Tá? Que ele era cliente da Blockbuster e ele ficava puto com a multa por atraso dos aluguéis do DVD. Cara, eu atrasava de DVD, filho, que eu paguei de multa porque a Blockbuster ganhou dinheiro comigo, você não tem noção. Pois é. E você sabe que isso representava 70% do faturamento deles. Exato. Então eles não tinham interesse nenhum em mexer nisso. Tá? Então, quando a gente olha para esse cenário, olha só. Lá em 97, os fundadores da Netflix já aplicavam agilidade para negócios. Quando ele decidiu resolver uma dor que era dele, depois ele confirmou que era de várias pessoas, ou era de quase todo mundo... Já estava aplicando, né? Ele já estava aplicando a agilidade. Ele viu uma necessidade, né? Ele viu uma dor, ele começou a entender a necessidade dos clientes, falou, pô, por que eu pago essa multa? O que gera essa multa? Qual é a facilidade de eu ter um acesso ao filme, ao entretenimento mais barato, mais acessível e sem ter a preocupação de ficar pagando algo a mais que eu não estou usando? Porque a multa, na verdade, você está pagando lá, cara, já assistiu o filme. Ou seja, já me atendeu aquela necessidade. Como que eu faço agora para entregar ou
pagar aquela multa de um filme que eu já... Às vezes você viajou, às vezes você esqueceu, às vezes você perdeu. E quando você perdia o DVD, então? Você pagava o dobro. E aí, olha que legal, você consegue, eles também criaram um serviço depois, que além de alugar, eles vendiam DVD pelo site. Então você podia fazer... Puta, gostei daquele filme. Pô, dá pra comprar? Pô, daí, ó, aquele filme que é uma recordação, casamento, ou um fato que aconteceu na família. Aqui, eu tenho os DVD guardados lá, não muitos, mas, pô, esse DVD aqui não é o DVD de casamento, né? É o DVD de algum filme que impactou eu e minha esposa, minha filha, família, junto com o DVD de casamento. Então você grava ali, até mesmo pra você ter uma recordação, normal. É isso. Deixa eu te contar uma outra coisa, pouca gente sabe disso. Mas você sabia que a Netflix bateu na porta da Blockbuster para eles comprarem a Netflix? E o que foi o resultado? Eles riram deles. Como qualquer um, né? Como qualquer louco. Falou, tem uma ideia aqui e tal, etc. Quem já não riu de você, quem não riu de mim, da ideia que a gente coloca. Isso não só nas empresas que a gente está empreendendo, que a gente está criando, mas as empresas que a gente já passou. Seja ela pública ou privada, você dá uma ideia, a primeira coisa que a pessoa faz já é dar risada, isso aqui não vai funcionar. Mas, cara, você nem avaliou, você nem testou, você nem colocou em prática o negócio. Ah, mas aqui a gente está usando agilidade, a gente está errando rápido. Errando como se você não coloca nem em prática isso? A estratégia da Netflix naquele momento era justamente colocar e alavancar, né, a estrutura de streaming deles. Ia fazer isso através da Blockbuster. Inclusive, eles queriam que a Blockbuster comprasse para dar uma acelerada. E foi engraçado que eles riram da proposta deles naquele momento, né? E aí, o que aconteceu? Infelizmente, a Blockbuster fechou depois, né? A Netflix está aí, está enfrentando outros desafios. Que é outra coisa totalmente diferente. Outros desafios, né? Então, desafios que ela mesma colocou para o mercado. Sim, né? sim. Ela foi uma disruptora de mercado. Ela foi, que nem a Apple foi na questão do iPhone, mas ela enfrenta outros, porque você não pode ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. Você faz uma disrupção. Então a Apple fez uma disrupção dos smartphones. A Netflix fez uma disrupção do streaming. Mas também, se ela não for evoluindo na sua capacidade de gerar experiência, Paramount, Disney, Star Plus, um monte de Globoplay, um monte de outros streams começam a gerar experiências diferentes. Olha só. Olha que importante o ponto que você trouxe. Alexandre, você viu que o mercado está em constante evolução. Exato. Olha só, eles começaram em um momento totalmente desacreditados. Que ninguém sabia, ninguém imaginava isso. Começaram em um momento que... E surfaram uma onda. Sim, e eles não só surfaram, como dominaram essa onda. Dominaram, exato. Né? Criaram uma disrupção, criaram um cenário. Eles criaram uma mudança de comportamento no mercado. E aí começou a entrar players no mercado para concorrer. Né? Olha só que interessante. Né? Eu sou assinante da Netflix há bastante tempo. Eu não estou fazendo propaganda na Netflix, não tem jabá, mas a gente está estudando cases. Que a gente está trazendo. São Depois traz outros aqui também para a galera entender. Perfeito. Quando a gente olha para o case deles, né, você vê uma importância muito grande em uma empresa que foi muito disruptiva, que liderou o mercado durante muito tempo. Eles, por muito tempo, eles tinham maior... 10 anos, né? 10 anos. Eles, por muito tempo, foi um dos estúdios com mais indicações ao Oscar e ao Emmy. Eles têm aproximadamente 230 milhões de assinantes no mundo e aproximadamente 19 milhões no Brasil. O serviço ultrapassa o número de acesso à TV paga tradicional, que, segundo a Anatel, é de 12,48 milhões em 2022. E só perdem na audiência na TV aberta para a TV Globo. Então, assim, e hoje eles estão enfrentando uma grande dificuldade. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui em cima desse ponto. Alex, por que a gente está falando tanto disso, né? Porque exatamente isso que a gente está falando de agilidade para negócio. Exato. Você viu? Entrou um disruptor no mercado, ou... entrou um concorrente novo no mercado, ou o cenário e o comportamento das pessoas mudaram, e você falou no início da nossa conversa, Business Agility está relacionado à capacidade da empresa se adaptar ao novo cenário. Eu acho que essa é a essência, é o núcleo. É isso. As 5 dimensões, até o Sérgio, bota na tela aqui os valores das 5 dimensões para te mostrar para a galera, que foi os que a gente vai debater. Isso que você comentou exatamente, a Netflix usa muito bem isso. Perfeito. Aí a gente pode falar, mas vocês estão falando de empresa americana. Tá, vamos colocar aqui empresa brasileira, iFood,
Nubank? Nubank? O Nu, né? Nubank. Olha a grande sacada do Nubank, isso é verídico. Eles começaram com um modelo de cartão simples, colocando todo mundo para dentro. E a questão do cartão, eu quero o cartão sem anuidade, com taxas de juros zerada, tal, sem custo nenhum. Eu quero ter um cartão. Eu não quero ter seguro do papagaio, previdência. Eu quero ter um cartão de crédito que me dê um mínimo de condição. Você sabe que o Nubank... Acabou. Eu passei por alguns bancos. E em um bancão aí, não vou falar o nome, quando a gente citou o Nubank, eles deram risada. Eles falaram assim, Nubank, esses caras não fazem nem cócega na gente. Olha que engraçado, né? Netflix, né? Nubank. Blockbuster. Esses dias atrás eu vi a Cristina Junqueira, né? Ela deu uma entrevista e ela explicou a origem do nome Nubank, né? Que Nu é de Nu é de Exato, pelado. Você não tá zerado. E o Bank é, cara, um banquinho lá que me dá uma condição. Eles aí mostraram, o pessoal até da Startse mostrou lá a época que eles estavam testando o cartão, tal, etc. Aí você comentou, né, de trabalhar no bancão. Eu tive a possibilidade de trabalhar no primeiro banco digital, que foi um banco original. Bacana. E foi na época que o Nubank estava só com o cartão. Aí outra desopção. Como que você vai fazer uma pessoa que tem lá um bancão 20 anos, o que vai fazer eu abrir conta no original? Estratégia de negócio. Perfeito. Estratégia de negócio. O que vai atrair? O que vai fazer com o cara no metrô ali abrir uma conta? Tem que ser rápido, tem que ser seguro. Como que você muda também contextos da sociedade e regulatório, Banco Central? Sim. Precisa ser sustentável, né? Exatamente. Até o Banco Central está usando o Business Agility. Se a gente vê agora Pix, Real Digital, Open Bank. E o sistema financeiro brasileiro, vamos calhar que é um dos melhores do mundo. É um case para o mundo. É um case pro mundo. Até o presidente do Banco Central está usando isso daqui na veia. Sim. Cenário de negócio para desburocratizar cenários bancários, para desburocratizar. Você te vê hoje no cenário brasileiro, quantas milhões de pessoas não têm conta em banco? Olha quanto os bancões que deveriam estão perdendo de dinheiro. E aí vem as fintechs. É isso. E olha só que engraçado, eu pegar o gancho nos bancões, né? Se a gente pegar qual que era o banco que era líder no mercado brasileiro, na década de 90, ele não é mais líder hoje. Exato. Né? E por que isso aconteceu? Né? Por quê? Essa é a reflexão. Por que isso aconteceu? O contexto é tudo isso que a gente está falando, estar atento ao comportamento do consumidor. As tendências de tecnologia. Tendências para onde isso vai levar o consumidor. Faz toda a diferença. Exato. E quando a gente fala de agilidade para negócio, aí a gente tem uma série de práticas, métodos e etc. para a gente conseguir aplicar isso. Sim. Mas o fato é que quando você coloca o cliente no centro, aí a coisa realmente muda de figura. E você sabe, Alexandre, que muita gente não entende o conceito de centralidade no cliente. Será que ainda não? Eu acho que não. O pessoal acha que centralidade no cliente é uma questão de fazer telinha, fazer um cenário de pompom. Tá longe. Soltar confete. Tá longe disso. Tá longe. O pessoal ainda tem essa complexidade, né? Tá longe. Se você parar para analisar, quando a gente fala de centralidade no cliente, né? Eu gosto muito de analisar os cases, ler muito, enfim, acompanhar tanto cases reais que eu passei por eles, quanto... E aonde que dá mais certo? Essa é a pergunta. Aonde que dá mais certo? Em lugares que colocam as pessoas em primeiro lugar. É difícil, hein? É difícil, mas esse é o segredo. Se você pegar hoje... a gente falou da Netflix. Netflix, ela tá com pegada forte em pessoas. Sim. E quando a gente fala de pessoas, às vezes dá a impressão que fala, mas pessoas é só o cliente externo. Não, pessoas são os clientes internos também. Eu acho que aí é o segredo também. São as pessoas que estão ali porque com você. Você só preocupa só com o seu primeiro cliente. Mas e a galera interna? E a galera que faz a diferença? Que vai vender mais. Exato. Né? Em uma experiência que eu tive, né, numa grande consultoria, eles queriam ser a maior consultoria do Brasil. E eles queriam crescer de 2.000 posições para 52.000, que era a concorrente. Não vou falar o nome. E quando a gente chegou num ponto, aí o que eu fiz? Eu comecei a emergir dentro desses clientes que a gente atendia e entender como os nossos consultores estavam. Né? E pasme, de cada 10 que eu falava, 11 falavam mal da gente. Né? E aí eu voltei pro presidente e falei assim, sabe quando que a gente vai fazer esse outro player comer poeira? Ele falou, quando? Eu falei, nunca. Eu falei, sabe por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, porque o nosso principal cliente, que são os nossos funcionários,
não fala bem da Não estão gente integrados, dentro do né? cliente. Não estão, exato. Porque aí você fala mal da sua própria empresa, você não capta a oportunidade, você não entrega valor, você é simplesmente mais um. É isso. Aí, de novo, Business Agility tem a ver com esse cenário. Se a gente colocar aqui os cenários das 5 dimensões que você falou no início, você está alinhado à estratégia de negócio. Sim, com A certeza. estratégia de negócio não é simplesmente aqui onde que eu vou lançar o produto. Você tem a ver com pessoas, você tem a ver com produto, você tem a ver com serviço. É isso. Tá tudo alinhado ali dentro daquela caixinha. Dentro da estratégia de negócios, o primeiro item que ele se desdobra em vários itens, quando a gente fala na estratégia de negócios, a gente tem até 180 pontos para a gente analisar e para a gente olhar e para a gente aprofundar. É muita coisa. Se a gente pegar ali... E o primeiro deles qual que é? Fit com o propósito do cliente. Pronto. Esse é o primeiro. E aí, quando a gente fala... Uma vez olharam para mim em uma reunião de acionistas e falaram assim, Alex, esse negócio de centralidade no cliente, isso que foi fortalecendo a minha convicção que as pessoas não entendiam nem o que era Business Agility, tão pouco o que é que a gente está falando de pior que você falou, centralidade no cliente. Na área de acionistas, a gente está falando nos picos de C-Level, VPs. Era uma reunião de que conselho. Tá amadurecendo, eu acho. Que se a gente pegar uns 10 anos atrás, estava muito cru ali. Era uma reunião de conselho. E aí eles olharam para mim e falaram o seguinte, Alex, esse negócio de centralidade no cliente é muito bonito, mas aqui a gente quer lucro. Né? Aí eu olhei para ele e falei o seguinte, eu falei, perfeito, mas ele não falou lucro, ele falou aqui, e os interesses... Não, ele falou, e os interesses dos acionistas? Foi isso que ele falou. Tá? Aí eu olhei e falei, olha, a centralidade no cliente, ela trata também os interesses dos acionistas. Você quer ver só? Aí eu trouxe um exemplo para ele. Falei, você sabia que centralidade no cliente olha para a experiência? Ele falou, sei. Falei, você sabia que centralidade no cliente olha para mercado? Aí ele falou, não. Eu falei, sabia que centralidade no cliente olha para sustentabilidade? Não. Eu falei, você sabia que centralidade no cliente olha para performance? Ele falou, não. Eu falei, vou te trazer alguns exemplos que nós aplicamos aqui. Lembra quando a gente tinha um processo de abertura de conta? E nesse processo de abertura de conta, a gente gastava até X reais aqui para abrir a conta? Ele falou, lembro. E você lembra o que a gente fez nesse processo de abertura de conta? Que a gente digitalizou tudo, a gente derrubou, né, o custo no momento da aquisição, fechamento de contrato, essa burocracia toda em mais de 400%? Ele falou, lembro. Eu falei, isso é centralidade no cliente. Falei pra ele. Mas aí como assim? A cair a ficha. Aí ele falou, eu falei, tá vendo só? A gente não deixou mais dinheiro no caixa da companhia? Ele falou, deixou, porque a gente reduziu o custo operacional, né? A gente não deixou o cliente mais feliz, porque ele não tem aquela burocracia de ficar assinando um monte de coisa, um monte de papel. E custo operacional, não é quando você fala de redução de custo, não é só ficar desligando. Perfeito, e foi bom para todo mundo. Então, é por isso que eu digo, Alexandre, quando a gente fala, às vezes, os nomes são bonitos. Muito. São muito bonitos, né? Muito. Se a gente falar inglês... Você fala inglês, aí fica aquele charme. Customer centric, né? Então, é bonito demais, né? Só que na prática, essa profundidade que ela é importante. Então, Alexandre, trazer um outro ponto para a nossa discussão. Quando a gente fala de agilidade para negócios, né, a gente trouxe alguns exemplos. Netflix, Nubank, iFood. A gente tem outros exemplos. A gente tem exemplos, inclusive, de empresas mega tradicionais que se transformaram em bons cases de agilidade para negócio. Tem. Passaram por crises, cambalearam e tal, mas estão aí fortes. Estão forte e conseguem aplicar, né? E você sabe que quando a gente fala da comunidade de Business Agility, 5 dimensões, esse é o nosso propósito. Nosso propósito, Alexandre, é possibilitar que todas as empresas do mercado e as pessoas que estão envolvidas, elas consigam ter acesso a essa informação de uma maneira sólida. Que realmente consigam aplicar, né? E consiga aplicar isso na prática no seu dia a dia. É desafio, né? É desafio. Você sabe que eu já peguei startups que estavam em momentos de crescimento e precisavam arrumar a casa. Já peguei grandes empresas que têm mais de 2.000, 3.000, 4.000 funcionários. E é impressionante como que, claro, são problemas de acordo com o contexto, mas quando a gente vai, você está esbarrando nos mesmos problemas. Não. Nos mesmos problemas. É o que eu falo, as empresas só mudam de nome e endereço.
É que nem quando você vai de casamento, tal, namorada, coisa e tal, só muda de nome e endereço. Os problemas eles são os mesmos, são de formas diferentes, contexto. Nas empresas que a gente já passou também, a gente pegou alguns problemas nossos, falou, nossa, isso aqui nunca tinha pego. E é legal, Legal. porque você aprende, você adequa ao cenário. Mas esses pontos das 5 dimensões que estamos trazendo aqui para a galera, é factível a utilização. Você vai utilizar ele conforme o seu contexto, conforme a sua dor, conforme o seu porquê. Sim. E aí, com base nisso, você vai colocando a roda para funcionar. Porque a gente fala, mas isso aqui eu consigo escalar a agilidade? É uma coisa que a gente falou ali no início. Business Agility é isso, escalar a agilidade você está olhando o departamental. Aí você tem lá os frameworks, lá, o famoso SAFe, né? Que todo mundo agora... Tem o Flight Levels. Flight Levels, Puxa, tem o LES, tem uma série de frameworks que faz, mas aí é muito mais voltado a departamentos e times. Quando a gente está falando aqui é olhar negócio. Porque nada impede você estar tudo integrado, tudo lindo, maravilhoso, e aí você pega, tá, mas a gente está alinhado ao negócio? Esse é o ponto. Se a gente não tiver alinhado, a gente pode ter a melhor agilidade com os gráficos, com as ferramentas, com os papéis e responsabilidades, com o melhor framework do mundo. Mas não vai entregar resultado se você não tiver alinhado a negócio. Esse é o ponto. Isso me remeteu na última empresa, na Big que eu passei, que foi a TOTUS, que, cara, quando a gente não entendia o negócio do cliente, mas a gente desenvolve RP. Fala, tá bom, mas o que esse RP tá fazendo? Na hora que a gente começou a entender o negócio, cara, e trazer esse negócio para dentro das squads, aí a coisa começou a mudar. Perfeito. Porque aí que você falou, o cara começa a desenvolver com maior... Puta, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que aquele cliente vai usar. A qualidade de código melhora, o seu atendimento do cliente melhora. Começa a melhorar uma série de cadeias na sua jornada e você começa a escalar isso. Ou seja, chegar na ponta. Perfeito, perfeito. Aí é que está o ponto, cara. Aí é que está o ponto. Quando você começa pelo porquê, a coisa muda. Vou te contar um outro case, uma experiência minha. Passando por uma instituição financeira, uma fintech, e logo que eu cheguei, eles falaram, a gente tem um problema grande aqui com relação à eficiência operacional, e eles não conseguiam, aquela fintech não estava conseguindo manter o break-even, né? Eles não estavam conseguindo manter ali... Para chegar no exatamente, né? Não estava conseguindo chegar no... Não dava lucro, não dava lucro. Né? Só que quando eu comecei a olhar as hipóteses, né? Primeiro trabalho que eu fiz foi entender quais os produtos e serviços aquela empresa tinha. Né? Falei, quais são os produtos e serviços que vocês têm? Falei, olha, a gente tem aqui, aí trouxe toda a gama de produtos deles. Eu falei, ok, qual que é o produto aqui que realmente sustenta boa parte do faturamento? É esse, etc. E começou a trazer os outros que eram emergentes. Aí eu fiz a seguinte provocação para eles. Eu falei, quais são os produtos ou soluções emergentes e aqueles que dominam um mercado? Ou que tenha a maior base de clientes de vocês? Eles me trouxeram. E aí, quando eles me trouxeram, eu falei, ok, quem é o maior player de mercado que a gente... Ou os players de mercado que a gente quer fazer frente? Eles também trouxeram, tinha muita pesquisa na mesa. Mas olha só que interessante, muita pesquisa na mesa, mas a galera não sabia o que fazer com os dados. A galera não sabia. Porque... Engraçado, né? Quando você tem dados com visão holística, mas eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer com que é a maior dor das empresas hoje. Sim. Os dados hoje são o petróleo da vez, mas o que você faz? O que você faz se você não sabe? Onde você vai? Você não sabe o que fazer, né? Porque o dado, sozinho é só um número. O dado sozinho é uma informação. Senão o dado tá no notebook de um, tá na planilha de outro, tá na cabeça de um. E aí? Não está centralizado. E aí, olha só que interessante. Tinha alguns problemas na mesa, né? Então, eles tinham o primeiro problema, que era um problema de share de mercado. Eles queriam crescer e não conseguiam para rentabilizar mais. E um outro problema que eles tinham, olha só, o outro problema que eles tinham era um problema de inadimplência. Inadimplência. Então, estava muito alta a carteira de inadimplência. Ou seja, você gerava crédito e não tinha esse retorno dos créditos, estava na diferença alta. Eu fiz a seguinte pergunta para eles. Eu falei, escuta, o principal player de mercado que tem hoje é X empresa. Beleza. Nós somos a quarta ou quinta opção, sexta, sétima opção do cliente com relação, quando a gente fala do uso do cartão de crédito. Eu falei, sabia que tem uma pesquisa que diz que a inadimplência cresce abaixo do segunda ou terceira opção de cartão? Né? Então, eu falei, qual é o nosso plano para a gente ser
um dos principais cartões para o cliente utilizar. Isso já vai baixar a minha inadimplência. Exato. Né? Isso já vai baixar a minha inadimplência. Porque é isso, né? Você sabe, quem usa cartão de crédito, ele tem ali 2, 3 cartões que você sempre usa e esse você vai priorizar. Lógico que quando a gente fala de pagamento, você vai pagar todos. Sim. Né? Mas quando a gente fala numa jornada de inadimplência, quando o cliente vai cair nessa jornada de inadimplência, você tem ali, quando você está gestionando crise, eu brinco que é o seguinte, a pessoa física ela gestiona a crise igualzinho uma empresa que está passando por uma falência, uma empresa que está... tem aquela frase, né, que diz assim, joga para cima, escolhe um, pega e paga. Né? Mas não, é feito de maneira consciente. Muita gente olha e fala, bom, eu tenho esse primeiro e o segundo cartão aqui que eu mais uso, esses é o que eu vou pagar, os outros eu estou gestionando crise, eu vou deixar para depois. Exato. Então, e isso é muito verdade. Né? E as empresas, elas... outro exemplo que a gente acaba de ver de Business Agility, as empresas acabam olhando para esse dado e não entendendo, Alexandre, que quando qual nicho que ela tem que atender, qual nicho, qual tipo de cartão ela tem que ofertar, qual de é o que público, maneira, qual é o público. De que maneira. Você sabe que quando a gente falava de centralidade no cliente nessa mesma fintech, eu, por curiosidade, a gente atendia outros players de mercado, né? Com bancos white labels. E eu fui em um determinado cliente, né, no público daquele cliente, e comecei a fazer pesquisa de campo. Uhum. E eu entrava naquele lugar, ninguém sabia quem era, né, não sabia que eu estava trabalhando para aquela empresa, e eu perguntava, fulano, o que você acha do banco X, que era o banco da empresa com o nome dele? Né? Cara, o cara falava muito ruim, o cara falava, é uma bosta, não funciona, e etc. Enfim... e aí o cara começava a falar e eu, que interessante. E eu fazia mais pergunta, né? Eu falava, mas por que é ruim e tal? E tal produto, você já usou isso aqui? Aí ele falou assim, cara, eu usei, mas esse tem esse. Aí começou a elencar os problemas. Uhum. Né? E aí eu olhei e falei assim, olha que interessante. Quando eu voltei para casa, eu falei, gente, vocês sabiam que eu conversei com mais ou menos 80 correntistas. Né? 80 correntistas desse banco white label aqui que a gente vende, que é nosso cliente lá, que tem X mil clientes lá. E a taxa de insatisfação deles estava muito alta. Muito alta mesmo. Eu falei, quando que a gente... O que a gente está errando? Né? Essa foi a minha pergunta. O que a gente está errando? Teve resposta? Teve. Oh. Né? Teve resposta, sim. O duro é que essa resposta dói, né? Esse é o ponto. E aí você perde dinheiro. E aí essas respostas podem vir tarde, porque às vezes você já tinha resposta lá no início e você começou com algumas definições, uma questão de ego. Não, vamos para cá porque isso é o caminho. E aí? Será que o ego... Olha só, a gente falou... Olha só, o ego fez a Blockbuster rir da Netflix. Tudo bem, tem um contexto, tá? A gente entende que o que eles pediram de dinheiro na época, a Netflix não era tão conhecida. Sim. E etc. Tem todo um contexto. Era um risco que naquele momento. Exatamente. O Nubank, vários bancões também riram deles. Sim. A gente vê case atrás de case... Que são renegados e que dão a volta por cima. Exatamente. E às vezes são renegados pelo ego de quem está analisando. Opa. Não conseguir ter um olhar com humildade, um olhar centrado no cliente, ou um olhar centrado nos seus interesses de negócio. Exato. Né? Que eu acho que se você está centrado nos seus interesses de negócio, você vai ser levado para a centralidade no cliente. Você vai ser. E aí você quebra regras. Você me fez lembrar um cenário, foi de um seriado que aparece, um seriado que assisti na própria Netflix, que é a história do Jordan. Legal. Aquilo, a Kodanai começou a entrar no cenário de basquete. Que ela só entrou porque a Adidas dominava, a All Star dominava, e ela era muito fraca ainda, naquela época. E ela começou a ver o Jordan como um potencial centrado nas pessoas, mas assim, cara, na história ali conta que a mãe dele pediu, tá bom, vocês vão colocar o nome do meu filho tal no tênis, mas ele quer todas as vendas, vão percentual das vendas do tênis. Falou, isso daqui não pode e tal. Cara, o senhor chegou e falou, não, traz o cara. Não, mas aí vai quebrar no conselho. Olha, nós criamos essa empresa quebrando regras, mas olhando para o cliente. É isso. Quem era o cliente da Nike naquele momento? Era o Jordan. Se você fosse para um cenário de ego, a Nike não seria a Nike que a gente vê hoje. Olha aí. É isso. Cara. Mas tem muito isso, cara. Tem muito aquela questão de, podia dar errado? Podia, mas é o cenário do jogo.
É isso. É o risco do jogo. Agora, quando você tem convicções, quando você vê que o negócio pode dar certo, quando você vê que a pessoa, no caso dele, já estava em potencial dentro do... Mas foi negado em faculdade, foi negado na universidade, foi negado por treinadores, mas o cara tinha um potencial. E você vê alguém que tem um olhar holístico da coisa... É uma visão, né? Uma visão fora da casa. E por isso que as 5 dimensões, ela te dá com os dados e visões holísticas, o cara foi ver o cara jogando. Cara, esse cara tem potencial, não é Cara, um Zé Ninguém. a própria Microsoft agora, né? Então, assim, virou o jogo. Então, tentando virar o jogo de todas as maneiras, de ela se diversas reinventou formas. também. Ela se reinventou Sim. também. É uma puta case, eu também sou fã, tá? Assim, quando a gente fala de Microsoft, Bill Gates, etc., eu li o primeiro livro dele na época, lá, lembra daquele livro, Estrada do Futuro? Lembra? Em 90 Se a galera que está 97, assistindo a gente olhar para as 5 dimensões, faz a reflexão. Microsoft usou Business Agility? Porra. Netflix usou, tá usando. Todo mundo, se você pegar as empresas, aí faz a reflexão se a sua empresa está usando isso. Aí você já começa a entender, puta, será que ela está usando? Será que ela está refletindo o negócio que ela está atuando? É isso. A própria Dell, né? A IBM, que saiu do ramo de máquinas, vendeu tal, e agora está no ramo de cloud, tá com uma inteligência artificial, com o Watson. E aí? Você pega a Microsoft, né? No caso da Microsoft, eles tentaram de diversas maneiras, né? Eles são líderes de mercado em alguns setores que eles atuam, isso é fato. Mas o fato é que o poder de resiliência e adaptação deles é o diferencial, né? Eles tentaram, através do navegador, derrubar o Google Chrome, fazer buscadores, não conseguiram emplacar, fazer frente, etc. E, de repente, veio uma tacata dessa com a inteligência artificial que virou o jogo. Exato. Virou o jogo não só dela, mas... Eu li recentemente em um artigo que uma empresa subiu drasticamente o seu valor de mercado porque ela é a única que produz processadores capazes de fazer essa empresa, o processamento da inteligência artificial. Acho que podemos falar, é a própria NVIDIA. É isso. Então, e uma empresinha que ninguém teoricamente conhecia, era só processamento de placa de vídeo, tal. Olha aí o poder que ela tem agora, porque você processar cenários de imagens e uma série de coisas por trás de algoritmos, você tem que ter uma capacidade produtiva de execução. Isso. É uma empresinha, não é empresinha, ela é muito famosa, mas se você pegar o estouro de ações que ela teve, a projeção que ela pode ter, ela vai valer bilhões logo, logo, com muitas empresas que estão aí centenárias. É isso. E aí você pega os cases, né? Você fala, pô, Alex, mas, pô, Abdala, vocês estão falando só de case americano, né? Não, vamos falar de um case brasileiro. Tá, vamos falar de um case. A EasyTax. A EasyTax é um case de agilidade para negócios. Então, assim, de adaptação, de experimentação. E tomou porrada no início. Tomou, claro. Ele conta lá, você participa dos treinamentos dele, participa de uma série de coisas, ele fala que, tomei porrada até não crer mais. Sim. E muita gente olha, né, e fala, a gente não vai entrar no mérito, né, assim, a gente sabe que todo mundo tem fãs e tem haters, né, e tá tudo certo. Você não é aclamado por todos. É isso, tá tudo certo. Mas o fato é que a gente precisa analisar com frieza o que realmente o negócio. Para negócio. O que o negócio é tipo. Exatamente. O que é o... Essa é a provocação que a gente tem que começar a fazer. Em uma reunião com os C-Levels, era um Comex, e teve um diretor que olhou para mim e falou o seguinte, eu com X anos de experiência no meu produto, você está dizendo que eu não tenho razão. Ele falou exatamente para mim. Ele falou, foi essa a frase dele. E eu olhei para ele e falei, não, eu não estou dizendo que você não tem razão, muito pelo contrário. Se você utilizar toda essa expertise que você tem sobre esse negócio, sobre o negócio e o produto que eu sei que você tem, e você ter um viés e um olhar um pouco mais cuidadoso, ninguém te segura. Esse é o ponto. Eu te fiz 3 perguntas aqui com relação à concorrência, de o porquê e como que a gente vai tratar esses pontos que eu trouxe. E para nenhum deles você tinha resposta. Falei, sabe por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, porque os seus 30 anos de experiência do produto tá te cegando. Exato. Eu falei, você acha que você tem a resposta. E eu não tenho dúvida que você tem o caminho. Mas será que esse é o caminho? É o grande ponto. Você vai trazer o cliente de lá. O cliente está atritado. Como que você vai fazer com que ele saia de onde ele está para vir para cá? Essa é a grande pergunta. Se ele soubesse usar as 5 dimensões, mas tem a questão do ego, que você falou, tem razão. Se o cara se baseia em dados, meus dados. Por isso que as empresas, ultimamente, elas estão começando, já há uns 3, 4 anos, a última empresa que eu
trabalhei na parte de agronegócio, tinha uma squad de dados. Perfeito. Tem uma squad de dados para você centralizar para o CEO, o CTO, o CFO, todo mundo tomar decisões baseadas em dados. E isso é uma tendência. E o que você está fazendo? Você está usando uma das características das 5 dimensões para, cara, para tomar decisão de negócio, eu preciso ter dados. Você sabe que eu passei Você tem informações. E não é só ego, não é só trazer outro Ajuda. case. Eu passei numa organização, né? E em 2019. Brasileira? Brasileira, mas eu não vou falar o nome. Eu passei numa organização e eles queriam ser data-driven. Eles queriam ser orientados a dados. Uhum. E aí eu olhei e falei, por onde a gente começa? Ele falou, eu quero todos os dados. Né? Eu falei, eu quero tudo que você puder, você leva. E aí, por coincidência, eu era assinante da Harvard Business Review. Uhum. Né? E em 2019, em setembro de 2019, a Harvard publicou um artigo de capa, falar, por que executivos estão confundindo dados, números com estratégia. Exato. Né? Então, aí apareceu o cara se enforcando ali num gráfico. Né? Então, aí vem a discussão de métricas moldam comportamentos, né? Tem todo esse contexto também. O grande ponto, Alexandre, eu acho que quando a gente fala de dados, eu também, tá? Eu amo dados. Ué, quem não ama? Poxa, eu até brinco um dia, né? Um dia me ligaram, o cara falou assim, o indicador X está muito ruim e tal, e a gente precisa fazer alguma coisa, Aí eu comecei a rir. E o cara falou, por que você está rindo? Eu falei, a gente não tem que fazer nada com o indicador, a gente tem que fazer aonde que está sendo gatilho para esse indicador, não é o indicador. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, você tem carro? Ele falou, tenho, claro. Eu falei, ótimo. Quando o odômetro do seu carro dá, ou o ponteiro da gasolina mostra que está faltando gasolina, o que você faz? Você quebra ele, sobe ele, ou você quebra o vidro e sobe ele, ou você para no posto e põe gasolina. Né? Ele falou, sua análise está certa. Eu falei, então é isso. Eu falei, o que a gente precisa fazer é entender o que está trazendo, o que está ocasionando isso para esse indicador, e para isso eu vou precisar de contexto. Eu vou precisar entender exatamente o que está acontecendo, porque nem sempre aquele indicador que está ali, ele está te mostrando o problema pode estar ele não vai te dar resposta, ponta. Ele vai te dar direcionamento. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. E aí, voltando para o exemplo, né, Alexandre, que eu dei com relação a esse caso dos dados, a gente começou a fazer um monte de dashboard. Aí eu não aguentei, eu comprei a revista, né? Eu comprei uma edição especial e mandei para esse diretor. Lê aí. Eu quero te dar um presente. Entreguei para ele. Todo o coração. Né? E aí ele pegou, ele leu e falou, você é demais, cara. Eu falei, não, lê com carinho esse artigo. E depois que você lê, vamos traz repensar. Pra sua realidade. Eu falei, vamos repensar. E ele entendeu o recado. E a gente conseguiu trazer dados que realmente faziam sentido. E a gente começou a consumir dados que a gente sabia o que fazer com eles. Isso é bom. Isso é um bom começo. E poucas empresas têm esse tipo de capacidade. É isso, e eu acho que é aí que está. Você percebeu que a gente voltou? A gente falou, né? De agilidade para negócio, etc. Voltamos para as pessoas, cara. Tudo, as 5 dimensões está tudo envolvido. Voltamos para as pessoas. E o mais legal que você falou ali, né? A gente falou de empresas americanas, tal, tem várias empresas espalhadas no mundo inteiro, mas são as que a gente chama das Big Techs. Mas no Brasil, cara, a gente tem várias fintechs aqui começando que estão olhando para isso. As empresas que estão olhando para a Business Agility, hoje entenderam o que é a Business Agility, elas estão sendo referência de mercado. Estão crescendo de uma forma escalada, sustentável, estão tendo seus perrengues, estão com qualquer outro tipo de empresa ou negócio. Mas começa a fazer, joga o jogo, é o que a gente fala, né? Joga o jogo. É isso. Baseado em dados. Então, por isso que nas últimas empresas que eu passei, a importância de você, eu não tenho capacidade de construir uma squad, mas tá bom, você tem uma pessoa que trata dados aqui, já começa bem. Porque já começa a centralizar, já começa a ter informação. Perfeito. E aí os dados vão se nortear, o que você falou. E tudo vai cair em pessoas. Eu falo muito dos 3 P's. Aí lembra aquela... A gente discutiu muito isso lá do sócio. Lembro. Do Marcos Levante. Você falava muito isso também nos treinamentos que a gente aplicava e tal. Ele se baseia nos 3 P's. E é um negócio que eu vi estudando, que eu vi... Cara, os 3 P's é fantástico. É pessoas, processos e produtos. Processo, produto. Mas e a tecnologia? Ela está envolvida... todo o contexto. E olha só que engraçado. Deixa eu pegar um gancho, eu não posso deixar isso. Eu vi uma entrevista do CEO da Netflix
E ele falou exatamente isso. Ele falou, sabe qual é o problema? Ele falou o quê? Então. Ele falou, o problema é que as corporações e as empresas colocam processos acima de pessoas. Nossa senhora. E Né? como, cara? E aí é que está o desafio. Claro, a gente não está dizendo, né, Alexandre, Não que o processo não tem que ser exato. Toda empresa ela é governada, ela é auditada, ela tem certificações internas, ainda mais agora com a lei de proteção de dados. Isso é óbvio, faz parte do jogo. Mas você não pode, que você falou, passar por cima de um cenário de... Aí o customer centric que a gente fala, vai por terra. abaixo. Vai por terra. E a maioria faz isso. Eu não aguento, eu tenho que trazer outro exemplo. Um case que eu vivenciei. Em um bancão que eu trabalhei... É no Brasil. É Brasil. Bancão brasileiro. E tinha uma pessoa de operações e ela identificou um problema no processo que resultava no sistema, etc., que poderia dar um rombo grande, né? E ela ficou martelando nisso, Alexandre, durante muito tempo e ninguém ouviu. Aí o que aconteceu? Um dado momento, um cliente pegou. Uma hora boba história, né? E aí o cliente colocou em todas as redes sociais. Ai, que beleza. Tá? Detalhe, prejuízo de mais de 5 milhões de reais, fora o prejuízo de imagem e etc. Isso que eu ia falar, o que mais dói é o prejuízo de imagem. Exatamente. E aí vem a seguinte pergunta. Por que Cargas d'Água não escutaram? Quando deveriam ter escutado. Quem realmente está no dia a dia. Porque vamos pensar, às vezes a gente tem né, as pessoas elas olham e falam o seguinte: fulano não sabe o que está falando. Eu falei, cara, mas você nem escutou, né? Calma, assim, e você está me dizendo que é uma pessoa que faz isso diariamente, durante X anos, ela não sabe o que ela está dizendo? Cara, ela conhece do que ela está fazendo, né? Ela tem capacidade de aprendizado. Ela vive aquilo, cara. Então, a resposta geralmente está ali. E nesse caso, e aí eu brinco que a gente estava numa reunião de eficiência operacional, né? E aí eu trouxe esse exemplo, esse cara, todo mundo chateado comigo, rolando, né? E aí eu olhei e falei assim, olha, a gente está, né, fazendo um desdobro grande aqui para cada gestor economizar X% ou X milhões ali. E de verdade, né? Assim, olha só esse caso que aconteceu aqui. Eu falei, qual foi o prejuízo? E aí a gente trouxe o número do prejuízo. Eu falei, olha, esse era um problema que se a gente tivesse tratado no início... Exato. Nós não teríamos esse impacto e perdido tanto dinheiro. Ia atender todo mundo, ia estar na conta de todo mundo. Mas o que você falou, o ego, a miopia, a questão de não enxergar os fatores, só enxergar na hora que... Mas eu acho que também é cultural, né, Alex? Eu acho que vai ter uma questão de cultura, de você só resolver o problema quando a bomba explode. A gente vê vários exemplos, não só no setor privado, mas no setor público, né? Sim. Você vê que aquela tragédia está anunciada, você vê que aquilo vai dar um BO. E quando acontece a coisa, agora a gente precisa mexer nisso, mexer naquilo, mas você já tem dados, você já tem os cenários. E, de novo, business agility no meio. E você já percebeu que nenhum problema chega em você do tamanho do Empire State? Não chega. Não chega uma bola de neve gigante. Ele vai passando por você. É que nem cartão de crédito. Você não vai pagando o mínimo, aquilo vai entrando. Ele vai chegando em você. Ele vai chegando em você de diversos tamanhos e você vai procrastinando. Você vai deixando ele passar, até que chega no momento que ele fica monstruoso. Eu tenho a tese disso aí. Eu chamo de Godzilla. Fala, você que criou o Godzilla, então você mata o Godzilla. Porque na hora que ele crescer, meu irmão, para domesticar ou acalmar a fera, aí eu quero ver. Aí é hora extra, é final de semana, é demissão, é perda de cliente, é uma série de coisas que se você tivesse gastado energia antes com alinhado a dados e tomado decisões alinhadas a pessoas, não teria, poderia, talvez não evitar que aconteça, mas ia ser um impacto muito menor. É isso. Outro exemplo, quando a gente fala de business agility, que aí a gente pode relacionar também, é a questão dos layoffs. Até para fazer os cenários de layoffs, você tem que entender o seu negócio. Que aí você falou, o seu negócio interno. Que aí recentemente soltaram aí dos layoffs do roxinho aí, da galera, né, colocando a pessoa saiu de férias, depois, quando voltou, já estava na lista. Mas a forma de condução dos layoffs, se você vai fazer o layoff, então tem que ser link. Falar, galera, a gente vai precisar cortar. Eu acho que essa transparência também vai da maturidade das empresas. Com certeza. De novo, a gente usa a business agility. Aí você envolve a questão de RHs, né? Você envolve a questão de diretoria, você envolve questões financeiras, você envolve a questão de liderança, tem a ver com o design organizacional. Então não é só você preparar a empresa para atender o mercado, mas o que você falou, preparar a empresa para ser ágil, a agilidade do negócio interno, dos seus colaboradores. É isso. Deixa eu trazer um ponto para essa discussão dos layoffs, que eu também acho super pertinente.
Quando a gente fala de layoff, né, cara, vamos lá. A gente não pode demonizar as empresas, né? Porque Faz parte do jogo. é business, É é negócio, business. né? Então, assim, um empreendedor, às vezes, ele tem que tomar decisões difíceis, o gestor, ele tem que tomar Todo decisões momento, difíceis. todo momento. E faz parte do jogo, né? Ali é uma troca. Só que tem um ponto aqui que eu trago de reflexão. E aí eu acho que conecta totalmente com o Business Agility. Quando teve aquele boom que teve, né, em 2021, 2022, muita gente cresceu, né? Muitas empresas cresceram drasticamente em número Inflaram todos os seus funcionários, Exatamente, etc. Estamos cresceu. crescendo, estamos tendo operação e tal. Porque a gente vivia um momento, né, que não era tanto, não olhavam tanto para a questão de eficiência e eficácia, né? Não. A gente estava olhando ali para... E o que a maior parte dos gestores fazem? Eu estou precisando crescer, vou contratar. Eu estou precisando crescer, eu vou contratar. Só que, e tá tudo bem, ótimo, assim, ó, tem um valor nosso que é fome de progresso da comunidade do Business Agility 5 dimensões. E eu amo, tá? Eu sou um cara que tem fome de progresso. E eu até brinco, quando eu vejo alguém, por exemplo, uma vez eu parei no farol, só pegar um gancho rápido, eu parei no farol e tinha um menininho vendendo, um menininho assim, ele tinha uns 16, 17 anos, um menino vendendo, e ele estava vendendo... doces, né? Mas ele estava vendendo de uma maneira tão diferenciada, né? Eu já vi também. E uns criativos pra caramba. e muito, muito diferenciado. E eu achei aquilo muito legal. Fiquei conversando com ele. Eu falei, cara, é muito legal. Ele essa te atraiu a oportunidade. atenção, né? Falei, você vai longe, né? Porque o grande ponto ali não é... Aí você fala assim... Porque o trabalho ele é digno, né? Sim. O trabalho ele é digno. Não é só vender. É isso, mas o grande ponto é o quanto que você tem aquela fome de progresso. Exato. Né? Então, pegar aquele camarada Isso é e legal. falar, eu estou aqui hoje, mas eu não sou isso, né? Eu vou para outro patamar. Então, quando a gente fala de empresas, eu acho que esse é o ponto. Toda empresa tem fome de progresso. Né? A maior parte delas tem. Essa fome de progresso ela precisa estar ancorada por outros valores. Exatamente. Que eu acho que esse é o grande ponto. Você vai ter fome de progresso se você vai atrapalhar a sustentabilidade do seu negócio. E que quando a gente fala de sustentabilidade, o que é? Está seguindo as leis, você está sendo correto, você está pagando seus impostos. Isso faz parte do jogo. Né? Parece. Faz parte do jogo. Então, se você não seguir a questão sustentável e falar, mas isso não é centralidade no cliente. É totalmente centralidade no cliente. Porque você pode perguntar para qualquer cliente. Uma vez para um cliente, eu falei isso para ele. Ele me trouxe, a gente estava falando, ele entrou na questão de preço. Ele falou, tá muito caro o valor que você está cobrando. Abrir a mágica. Ele falou, tá Abrir a muito mágica. caro esse valor que você está comprando. E eu trouxe para ele, eu olhei e falei assim, eu entendo a sua preocupação com relação ao valor. Eu falei para ele, você está certo, você tem que tomar conta e fazer o melhor investimento para sua empresa. Só que lembra da nossa conversa que você falou que você queria uma empresa sólida, que estivesse viva daqui 2, 3 anos para te atender? Ele falou, lembro. Eu falei, estou te dizendo que o valor que a gente está te cobrando é um valor justo para estar vivo daqui 2, 3 anos para te atender. Porque senão, eu te digo, se sustenta. eu te digo na minha operação, a gente não consegue ficar de pé. E aí eu te pergunto, será que esse concorrente que está na mesa vai estar de pé para te atender daqui tanto tempo? Isso não é um valor para você? Então, assim, são só ganchos de sustentabilidade que a gente pega e aí a gente volta para o layoff. O layoff, quantos gestores que contrataram um montão de gente indiscriminadamente, nem sabendo o que vai fazer com aquela pessoa e coloca lá dentro. E aí, cara? Vários. E aí em todas as áreas, né? Quando a gente fala, a gente vê layoff acontecendo em geral. E tudo bem, cara. Assim, eu acho que aí entra a questão de agilidade de negócios, porque quando a gente fala de design organizacional, quando a gente fala de formação tática de time, porque veja, primeiro você tem a estratégia do seu negócio. Aonde que você vai chegar com o seu negócio? Que dor você quer resolver? Né? Por onde você vai com o seu negócio? E depois que você tem essa pergunta, você vem com a outra. Tá bom, como que eu ponho meu time dentro de campo para fazer isso acontecer? Execução. Como que eu ponho? E aí vai entrar a questão do design organizacional, vai entrar a questão da taxonomia de times, vai entrar na questão da formação tática dos times. Né? A eficiência operacional, que tem a ver com as 5 dimensões. Perfeito. Que ninguém olha. Não olha. E aí é um ponto que assim... Bota lá a galera para trabalhar e seja o que Deus quiser. É surreal. Eu tive um outro case de uma empresa e logo que a gente chegou, eles falaram, olha, a gente está desenvolvendo um aplicativo XPTO e para desenvolver está muito caro, porque a gente tem que desenvolver nativo e etc e tal, e é nativo iOS, é nativo Android, e eu tenho que ter 2, 3 times aqui para rodar, eu vou desenvolver o híbrido. Né? E aí eu falei, ótimo, eu sou super fã do desenvolvimento híbrido, né? De você desenvolver uma coisa que serve para outros.
Mas aí eu fiz a seguinte pergunta: qual que é o índice de expertise do time com relação a isso? Ah, acabou. Não tem. E aí não tinha. E aí eu falei: qual é a estratégia? Tudo bem, não tem, né? Não tem. Qual é a estratégia que a gente vai utilizar para ter a formação? Para ter. A gente vai trazer gente nova, a gente vai desligar alguns, a gente vai formar outros. Qual que é? Porque eu tenho os skills. Isso, Alexandre, é tão importante você alinhar. Porque, veja, nós falamos de estratégia. Sim, você já sabe. Depois dessa que vem a estratégia, você, o empreendedor, o gestor, o presidente, o diretor, o gerente, o coordenador, enfim, o líder, ele sabe ali, na sua camada de atuação, o que ele precisa para fazer aquilo acontecer. Total. Então ele olha e ele fala: eu preciso, para isso acontecer, eu preciso dessas expertises, desses skills. Quais são os skills que eu tenho no meu time hoje? E ninguém olha, né? É impressionante. É impressionante. Eu linko muito isso hoje, quando a gente fala da formação de squads. As squads, elas têm que ser umas squads inteligentes. A formatação da squad, ela tem que ser estruturada. Porque não é só você colocar um pool de pessoas lá dentro. Eu converso isso muito com CEOs, VPs, etc. Não adianta você formar um time lá de 40 pessoas e jogar no cliente e colocar ali. Não vai sair. Se você não, mesmo que a estratégia seja bem definida, mesmo que aquilo esteja bem definido, o local, etc. Mas se não souber o que o negócio e a expertise que aquele squad tem, não, nada adianta. Não adianta. Formatar, vamos escalar 20 squads. Essas squads sabem o negócio. Por isso que, de novo, se eu sou na questão de business agility, é fundamental eu saber esses contextos até para a formatação de times, porque está relacionado à estrutura de pessoas. Quantas empresas que você passou que não conseguiam aterrissar a estratégia? Isso é legal. Se a gente pegar todas as empresas, dá para contar no dedo, duas ou três ali que começava a fazer um negócio mais consistente. Olha aí. Agora, na sua maturidade... E aí, olha só, uma vez eu fiz essa pergunta, né? Não faz. Foi engraçado que um presidente de uma empresa olhou para mim e falou assim: cara, mas você acha importante, tão importante assim, fazer com que essa estratégia ela aterrisse na operação? Eu falei: total. Eu falei: essa é a diferença do seu time to market. Eu falei: a diferença de quanto tempo vai levar para você ter o retorno dessa sua hipótese, ou positivo ou negativo, porque é uma hipótese, depende de quanto que você passa para as pessoas de uma maneira adequada o que você realmente quer. Alexandre, quantos projetos de tecnologia, quantos projetos que a gente passou que levavam meses, anos para conseguir consolidar, para conseguir chegar no ponto ideal, né? Para começar a usar. Para começar a usar. E aí o grande ponto aí uma vez, aí ele falou: pô, mas você acha mesmo que o desenvolvedor lá, ele precisa entender o contexto de negócio? Eu falei: total. O desenvolvedor, se ele entender o contexto do seu negócio, ele vai te desenvolver mais rápido. Exatamente. E aí o seu time to market vai melhorar. Exatamente. Essa é a grande sacada, sabe? Exatamente. Eu acho que quando a gente olha todo esse contexto... Então você viu, Alexandre, que a gente transitou, né, por estratégia de negócios, design organizacional, né? Quando a gente fala... tem gente que fala assim: gestão de produtos e soluções, né? Pô, Alex, do que a gente está falando de gestão em produtos e soluções? Tá? A gente está falando, a gente tem planejamento de produto ou solução, a gente tem o desenvolvimento de produto ou solução. O próprio projeto do produto. Que está ali dentro do que está relacionado a essa cadeia de valor. Isso. Aí depois você tem o lançamento desse produto, o lançamento dessa funcionalidade, o suporte, etc. A evolução. Você tem o lançamento, depois você tem o ciclo de vida desse produto. Exato. E aí depois você tem a liderança de produto ou serviço. Olha só, a quantidade, né, de coisas que a gente falou que trafega, né? Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala de gestão de produtos digitais, ou gestão de produtos e soluções, né? Vamos voltar lá para a frase do Marcos Lemonis, né? Pessoas, processo, produto. Pessoas, processo, produto. O que ele quer dizer com isso, né? Eu brincava, né? E eu tive uma mentoria uma vez com um grande empreendedor e ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Alex, toda empresa ela tem 3 pilares básicos, né? E eu fiquei olhando para ele atentamente. Eu falei: que pilar é esse? Eu falei: quais são esses pilares, né? Ele falou: todas as outras áreas são importantes, todas as outras coisas que acontecem se conectam, mas no final do dia é isso. Uhum. E ele falou assim: primeiro, você precisa vender. Sim. Porque uma empresa que não vende, ela fica anêmica. Exato. E ela morre. Ela não vive. Não vive. E eu falei: tá bom, tô gostando. E eu anotando. Né? Eu falei: continua. E aí ele falou assim: a segunda, você precisa
sustentar e suportar o que você vende. Porque se você não fizer isso, o cliente não compra mais. Exato. Credibilidade. Né? E o terceiro, você precisa evoluir seu produto ou serviço. Né? Ele falou, todos os outros estão em volta disso. Né? Ele falou, então, ali deu até um exemplo. Uma empresa de desenvolvimento de software precisa continuar criando, uma empresa digital precisa continuar criando novas funcionalidades disruptivas, inovadoras, para continuar no mercado, senão ela vai morrer. Né? Então, olha só, quer dizer, vender, atender bem o cliente, sustentar, né? Pós-venda e etc. Terceiro, evoluir sempre. Quando ele falou isso para mim, Alexandre, eu fiquei pensando naquilo, acho que um mês. Sem brincadeira, eu fiquei mastigando aquilo. Tapa no estômago, eu fiquei mastigando aquilo. Soco no estômago, eu falei, nossa. Um mês. E aí eu fiz, a galera não enxerga. Eu fiz a conexão com pessoas, processos, isso eu acho que isso aí é Business Agility na veia, cara. É total. A Business Agility, porque você roda todas as 5 dimensões e você está interligado na sobrevivência daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, daquele ecossistema. É isso. E é desafiador pra caramba, né? Total. É desafiador pra caramba, mas é o caminho. Agora, eficiência operacional, cara. Eficiência operacional. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta, mas eficiência operacional tem a ver com Business Agility? Eu falei, claro. Tá conectado. Eu falei, tá totalmente conectado. Ele falou, por quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte. O que é competitividade de mercado? Fiz essa pergunta para ele. O que é competitividade de mercado? Aí ele olhou para mim e ele falou, já entendi onde você vai chegar. Aí eu peguei e falei assim, vamos pensar no seguinte. Você tem a empresa A, ela produz um produto ou serviço que tem as suas qualidades e etc. Perfeito? Perfeito. E você tem a empresa B, que produz também os seus serviços, que também tem qualidades. As duas empresas estão ali juntinhas. Só que uma tem um custo de produção, um custo de operação muito maior que a outra. De 10. E aí 10 você pode dar o número que você quiser. Falei para ele, você pode dar 10 milhões, pode dar o número que você quer, ou 10 mil ou 10 As reais. cifras é que você É você que dá, aí. E o outro tem o custo de 3. Uhum. Eu falei, me conta o que vai acontecer nessa operação, nessa equação. Né? Eu falei, vai acontecer duas coisas. Eu falei, ou a primeira, se quem está cobrando 3 entende da sua eficiência, sabe que suas margens estão muito altas, ele vai adequar para ganhar escala e tomar share do outro. Né? E aí o que vai acontecer? O outro vai ter que se coçar. Ou pode acontecer não, pode acontecer que a empresa B ali ela fique, eu vou ter mais lucro aqui, vou me manter nesse ponto aqui, não vou baixar o preço. Aí entra um disruptor de mercado e pum, faz por 2. E aí quebra os dois. Né? Então assim, no final do dia a eficiência operacional ela é importante, porque a eficiência operacional ela conecta, ela conecta o quanto... Uma vez eu escutei um grande empresário falar, né? E eu posso te dizer quem é, e ele falou o seguinte, o grande segredo para vender é comprar bem. E comprar bem, o que ele quis dizer? Ele precisa comprar barato para ele conseguir vender com a margem adequada. Né? Comprar de forma inteligente. Exatamente. Quando a gente olha para a eficiência operacional, do que a gente está falando? Né? A gente está falando, primeiro, da eficiência de fluxo. Sim. Né? Então, quando a gente fala de eficiência de fluxo, é como que as coisas transitam dentro da sua empresa. Tá? A gente não está falando só de fluxo operacional, a gente está falando ali primeiro, a gente foi lá no design organizacional, a gente fez jornada de cliente, depois a gente fez o Value Stream Mapping, depois a gente fez a jornada operacional, tal, e aí você começa a ver como é que sua operação funciona e qual que é, né, a estrutura que muita gente não sabe. É isso aí. E aí, dentro da eficiência operacional, quando você olha para a eficiência de fluxo, você consegue entender onde estão seus gargalos. Exato. Né? Seus gargalos, tanto de ponto de atrito com o cliente, ou aquilo que você tem que fazer muito esforço para você fazer rodar. Primeiro ponto. O segundo, que é o índice de transbordo. Isso é importantíssimo, porque não estamos falando de transbordo de squad, não é isso, estamos falando de transbordo de negócio. O quanto de hipótese você esperou e você projetou de hipóteses para você ter um determinado resultado e quantos se confirmaram e quantos transbordaram para você executar. Né? Muita gente olha e fala, eu faço aqui uma gestão por objetivo. Né? Vai lá na estratégia, desenha OKRs, desenha etc., faz toda uma gestão por objetivos, mas quando ele vai validar essa hipótese que ele fez ali, né, em um trimestre, em um quarto, ele olha e fala assim, aí, essa hipótese ela se confirmou ou não? Né? Não, ela não se confirmou. Ou o resultado foi bem abaixo do que a gente esperava. Ok, o que a gente vai fazer para isso? Essa é a sacada. Isso aí. Essa é a sacada. Então, se você não olha para isso, se você não conecta a operação
Com o negócio. Com o negócio, etc. Como que você vai fazer? E você falou um negócio que o nosso conhecido e grande referência de inovação no Brasil, que é o Guga Stocco, né, no próprio livro dele lá, Desaprenda. E quando eu trabalhei com ele no Banco Original, ele falou, cara, a gente tem que ter o custo marginal de zero. Isso é perfeito. O custo marginal. Tá, mas que esse raio de custo marginal de zero? Eu vou ter custo numa operação? Não. É o quanto. Aí entra no que você muito bem colocou da eficiência operacional que tem a ver com o Business Agility. O quanto que a sua operação ela pode rodar com o mínimo de custo. É isso. Que aí entra a questão pós-pandemia que as empresas passaram. Inflou demais um cenário de operação, que aí naquele momento, o iFood, por exemplo. O iFood cresceu monstruosamente. Porque ninguém podia sair de casa, cara. Vou pedir comida e só os motoboys trazendo e tal. Ele inflou só a parte operacional, só que não pensou muito pós-pandemia. Como que eu consegui equalizar isso para ter o custo mais centrado para baixo? Fazendo a minha operação, mas quer dizer que eu não vou contratar? Não, você vai contratar, mas você vai contratar de forma a conhecer o seu fluxo e saber, eu preciso de um cara aqui e um cara aqui. Mas pegando esses dois, não 10, para depois eu ter que cortar 20. É isso. Porque você vai conhecer a sua operação, você vai conhecer os seus gargalos, você vai conhecer a expertise que falta, você vai entender o seu ecossistema e vai, de novo, colocar pessoas chaves de inteligência para fazer essa engrenagem. Aí eu comecei a entender o custo marginal de zero. Que eu também não entendia bolhufas disso. Eu comecei, vamos contratar. E hoje, a gente trabalhando nessa fase, nessas estruturas organizacionais, cara, o quanto que eu posso evoluir, quanto que eu posso crescer tendo um custo baixo. Esse é o ponto. E dá pra fazer. Dá. Às vezes tá na sua cara aqui, ó, e a galera não enxerga. Claro que dá. Entendeu? Claro que dá. Isso é business agility na veia. Claro que dá. Isso é business agility na veia. Assim, quando a gente fala disso, né, tem muita gente que se arrepia todinho e fala assim, mas putz, cara, tudo bem, essa é uma máxima bastante conhecida, que é a questão, né, de controlar seus custos, se manter enxuto. Né? Você se mantém enxuto é a grande sacada, mas como que eu faço isso na prática? Né? Putz, assim, é uma tarefa fácil de fazer? Não é. Não é. Não é. São vários cenários, você vai moldando conforme o contexto. Mas também. Possível. Lógico. É perfeitamente, principalmente, tem claro. A ver com a questão adaptativa. Claro. Não está escrito em pedra. Não está. Por isso o business agility funciona muito bem disso. Não tá. Assim, a gente pode trazer N cases brasileiros aqui. Total. De eficiência operacional que começaram com uma estrutura uma portinha. mega enxuta e depois cresceu. O servidor na mesa, atrás da porta do banheiro. É isso. E consegue. Monte. Outro ponto da eficiência operacional que muita gente não olha, né? E é um ponto que aqui na comunidade a gente olha bastante para isso. Índice de retrabalho. O famoso tá pronto, ou senão tá acabado, mas não... É o índice de retrabalho. Quem nosso público aqui que tá assistindo, quem nunca passou por, cara, retrabalho, comer pizza final de semana, passar final de semana, cara, entregar negócio pro Alex, tá tudo errado. Mas se eu tivesse falado lá atrás, você teria eliminado desperdício. O retrabalho é um custo, acho que é um dos grandes cânceres dentro das organizações. Uma vez eu peguei... Engraçado que, assim, no Brasil, todas as vezes que a gente rodou o Business Agility, o índice de retrabalho oscilava ali entre 28% até 60% de retrabalho. É muito, hein? É muito, porque você pega... Tudo bem, vamos pegar o 28. 28 significa que cada 10 coisas que o cara faz, 2 coisas, 0,8 ele precisa refazer. Né? Então, assim... A galera não enxerga, né? E é isso, é o dinheiro, né, cara? Assim, no final do dia, você está comprometendo sua margem. Mas é o famoso robozinho. Por isso que a inteligência artificial começa a vir para eliminar esse tipo de coisa. Porque a gente não olha o nosso processo. Você precisa estar atento a isso, Alexandre. Você não olha a sua cadeia de valor, é impressionante. E o retrabalho ele é tão complexo que a impressão que dá é o retrabalho, né? Vamos pegar alguns exemplos de retrabalho aqui. Retrabalho, vamos pegar numa esfera digital. Depois a gente pega numa esfera de uma empresa manufaturada. Mas vamos pegar na esfera digital. O retrabalho ele pode ser oriundo por um não entendimento da estratégia de negócio. Então, ou seja, você foi pedindo uma coisa, o cara entendeu outra, ele produziu outra. O famoso telefone sem fio. Outra. Começou aqui e terminou assim. Exatamente. É uma eficiência operacional que o problema está num lugar. Sim. Tá? Agora, você tem outro tipo de eficiência operacional com retrabalho que tem outra origem. Vou dar um exemplo. Chicote estralando em cima da galera tech para produzir as coisas. Para entregar, sexta-feira, 6 horas da tarde. Suicidas e etc. E... Bumba. E aí o cara corre e entrega.
E ele entrega o melhor. O que é o melhor? Aquilo que deu, amigo. Né? O melhor dentro das condições que nós estamos. É isso. Isso daí o que vai gerar? Vai gerar o tal do débito técnico, débito funcional, etc. E vai ter problema e ele vai ter que refazer. Exato. Tudo bem, tá? Esse exemplo que eu dei agora, muitas vezes ele é sabido pelo gestor, né? Ele é sabido pelo empreendedor, e é tomada uma decisão. Eu quero lançar a hipótese rápida, eu preciso experimentar primeiro, Sim. então eu estou disposto a ter que refazer alguma coisa logo na frente. Tá tudo bem, tá? Mas aí também você gasta pouquinho para fazer. E aí eu acho que essa é a equação quando a gente fala de retrabalho, se eu decidir fazer um retrabalho lá na frente, tem que estar muito claro para mim o que eu quero fazer. Eu quero validar uma hipótese? Quero. Aí vamos pensar. Tá bom, vou validar uma hipótese, então eu vou fazer a melhor arquitetura possível que eu poderia. Perfeito, tá tudo bem. É uma hipótese. Então, quando você valida a sua hipótese? Com 100 mil usuários. Ou 100, com 10 mil usuários. Para isso eu preciso dessa operação funcionando. E ele põe de pé aquela operação. Só que não adianta, depois que você está com 1 milhão de usuários, você quiser utilizar a mesma estrutura. Tá funcionando? Vai botando. Vai colocando. Mas, gente, é uma hipótese, é um cenário. Mas não tem, não. Tá funcionando. Bota. Aí vai cair. Mas é maturidade. Mas também que você falou ali, eu sei que tem culpas ali de uma estratégia de negócio, dos gestores de produtos, mas também a gente pode equalizar aí uma questão das próprias squads, o lado técnico também da coisa, porque sabe que tá fazendo errado, mas também não se posiciona ou não faz, fala, legal, é uma hipótese, é um cenário aqui, mas vamos fazer o negócio certo, levar mais 2 horinhas aqui, mais um dia aqui para fazer o negócio. Então, eu acho que tem todo o lado de maturidade da eficiência operacional com a gestão de produto, com a gestão inteligente das pessoas. Tem todo esse ecossistema, mas lógico que vem muito top-down. Cara, tem que fazer, tá bom, tem que fazer, tem que entregar. Agora, depois da entrega, eu acho que muita da galera que está assistindo a gente já passou por isso. Eu passei na minha última empresa aqui vários projetos que tinha que entregar ali, que foi concebido de forma errada e que tinha que entregar. Falou, tá bom, vamos entregar. Agora, a qualidade disso é outra coisa. Mas também tem muito, mesmo que você sabe a parte de negócio, mesmo que você sabe cenários específicos que o cliente quer, aquela squad inteligente mal montada, ela pode ser prejudicial para o cenário do negócio. Perfeito. E aí, olha só, você viu quantas origens que podem gerar retrabalho? Um monte. Algumas conhecidas e até aceitáveis. Natural. E faz parte do negócio. E outras que levam o time realmente para a morte. Um último exemplo da manufaturada que eu falei que ia dar, né? Eu tive um conhecido, é uma empresa pequena, inclusive. Ele tinha alguns clientes, grandes varejistas. E ele tirou o pedido com relação a uma marca própria, ele fabricava vassouras, né? E ele tirou um pedido de marca própria daquele grande varejista e produziu. E para fazer aquele pedido e atender aquele pedido, ele teve que colocar na jogada para conseguir o dinheiro para fazer a operação, ele teve que colocar carro, casa, como garantia para o banco, né? E ele pegou e fez a entrega, que era uma entrega grande para aquele varejista. Alexandre, o varejista devolveu tudo. Tá? Ele devolveu o pedido, o lote inteiro. E aí ele tinha que arrumar e produzir, não tinha como arrumar, ele ia ter que fazer de novo. E ele não tinha dinheiro para fazer. Bom, esse exemplo foi trágico, o cara se matou no banheiro do varejo. Ele ficou tão impactado com isso que acabou... Sem saída, isso. Né? Então, assim, você viu, claro, foi drástico, é drástico isso que eu estou contando, mas no final do dia, fazendo uma comparação, né, a eficiência operacional, quando uma empresa não está atenta com relação... Um negócio não está atento com relação à sua eficiência operacional, ela corrói as suas margens. Né? E aí, é aí que eu digo que está totalmente conectado. Então, a eficiência operacional ela está totalmente conectada com o negócio e com a agilidade para negócio. Tudo se interliga, né? Legal quando a gente fala da Business Agility, acho que a galera de casa conseguiu ter essa clareza, né? Que Business Agility não é simplesmente, tô rodando ágil aqui, eu tô com o squad aqui, eu tô com papéis de responsabilidades aqui, eu tô fazendo OKRs, eu tô escalando o safe na empresa toda. Isso não é Business Agility. É uma consequência, mas olha como a gente fala das 5 dimensões, quando fica claro, né? A gente consegue desbravar muitas quebras de paradigmas, muitos conceitos, muitas normas, de uma forma simples. E tudo se baseado em pessoas, processos, produtos e baseado em ações de negócio. É isso. E o que é legal aqui, Alexandre?
O grande ponto, por exemplo, eu peguei cases desse cara aqui, tanto dentro e fora do Brasil, que a gente aplicou só uma dimensão dessa. Então, a gente pegou e, a gente está com um problema de eficiência operacional, precisa resolver os problemas de eficiência operacional. Cara, vamos pegar essa dimensão e a gente faz a imersão. Então, eu acho que essa é a sacada, tá? Porque, vamos pensar, né? Olha a complexidade desse negócio. Uma vez, olharam para mim e falaram o seguinte, montar um negócio hoje em dia é fácil. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Ele falou, é fácil. Eu falei, cara, eu vou usar uma frase de Freud que diz o seguinte, se você não tá achando muito simples, é porque você não avaliou direito. Né? Porque você não avaliou direito. Então, a profundidade, a análise com profundidade de um Pires, ela já era isso. Exato. Então, o que é fácil existe muita coisa envolvida quando a gente fala de cada uma dessas dimensões. Muito, bastante. E quando a gente fala de um negócio hoje no mundo, né, com a globalização no mundo, mas especialmente no Brasil, o Brasil tem um sistema tributário, um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, tá? Então, é um desafio grande. Ser empreendedor no Brasil, ser empresário no Brasil é um desafio. Se você é empresário no Brasil, ser empresário no Brasil no mundo inteiro. É um desafio grande. Porque é complexo. Eu tive uma vez que eu tive um problema, fui na Receita Federal e meu contador tinha esquecido de entregar uma coisa. Lá chegou lá, os DARF da vida. Isso, e chegou lá uma intimação para mim, né? E eu falei, eu vou lá, né? Claro, aí depois levantei tudo, eu descobri o que aconteceu. Sim. E aí eu olhei para aquele auditor fiscal e eu falei assim, olha, essa frase eu nunca mais esqueci. Eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, fulano, meu contador errou e peraré, e comecei a falar para ele, né? Mas a gente vai resolver, zero problema. E aí ele olhou para mim, com óculos assim baixinho, olhou por cima do óculos. Ele falou o CNPJ da minha empresa. Ele falou, quem é fulano de tal? Eu falei, sou eu. Ele falou, perfeito, a responsabilidade é sua. Ele falou, o seu nome que está aqui. Exato. Olha o que... Você é o dono. Né? Aquele dia eu agradeci ele, eu olhei e falei, você tem razão. A partir daquele dia, o que eu entendi? Que a responsabilidade é minha. E claro. Você pode ter responsabilidade com o contador, tal, etc. Mas a sua responsabilidade é o quê? É conferir se os pagamentos estão sendo feitos. É fazer isso é eficiência operacional, é ver se o fluxo está rodando. Me dá um demonstrativo do ano X se está tudo pago, por exemplo. Perfeito. A gestão tributária, fazer uma gestão tributária simples. de perto. Se o cara que está pagando, me dá uns comprovantes. Depois daquele dia, eu nunca mais... Assim, tem contadores que trabalham com a gente tem, né, enfim, mas no final do dia, alguns deles vacina nesse tipo de situação. Alguns deles, eles até brincam comigo, eles falam assim, mas cara, eu falei, cara, eu não sou expert no assunto, nem quero, para isso a gente tem vocês. Agora, o que eu preciso saber é se a sustentabilidade do negócio ela está garantida. Exato. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto, porque, vamos lá, imagina, tá? Vou trazer meu exemplo, você crescer, mas você está com um esqueleto no armário... A sua base frágil? Não, você está com o esqueleto no armário, né? Assim, no final do dia, e pior, né? Porque a dívida... O que o Brasil fez, né? Para encerrar, o que o Brasil fez? Você sabe que você sonegar impostos no Brasil é crime. Sim. Só que você dever impostos, não. Sim. E aí, o que o empreendedor brasileiro começou a fazer? Bom, já que dever não... eu vou declarar tudo que eu vendo, alguns faziam isso, e pago depois, quando Deus quiser, né? Devo, não nego, pago quando puder. Aí, assim, todas as esferas do governo, federal, municipal, estadual, entenderam isso. O que eles fizeram? Bom, tudo bem, eu não vou criminalizar quem deve, porque senão não vai ter cadeia para todo mundo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, se o cara não pagar, a dívida dobra. Então, juros compostos. E o imposto não é baixo. Não. Então, Alexandre, e aí eu te faço a pergunta, você é com um esqueleto desse no armário, ou você fazer uma estratégia dessa, seu negócio está sustentável? Com não certeza. Tá, cara. Não tá. Então, enfim, cara, você viu que a gente passou por diversas esferas, né? Quando a gente fala de business agility. Que business agility, acho que a galera que acompanhou aí viu, acho que deu para fazer essa disrupção, né? É isso. Bastante. Então, acho que a comunidade vai interagir bastante, a galera vai entender. E esse é o propósito do nosso podcast aqui, né, cara? Dessa conversa que passou rápida, mas assim, foi fantástica, que a gente rodou em todos os pontos.
É isso. E detalhe, assim, Alex, mas eu sou um Agile Coach, eu sou um Scrum Master, eu sou um analista de negócio, eu sou um analista de sistemas, eu sou um business owner, enfim, eu sou um empreendedor. Posso fazer parte da comunidade? Pode, cara. Pode. Assim, deve. Na verdade, deve. Deve, porque assim, aqui a ideia é a gente trazer convidados, como o Alexandre falou, num dado momento da nossa conversa. Então a gente vai pegar cada pilar desse, estratégia de negócio, design operacional, pegar cada ponto de análise e a gente aprofundar. Fazer disrupção, provocar também, porque esse é um cenário que a sobrevivência agora nessa era exponencial, não tem saída. É isso aqui e vamos começar a operar. É isso. E a ideia é a gente trazer conteúdo novo aí, né, semanalmente, né, para todo mundo. E é isso aí, galera. Ficar atento no canal, na comunidade. Cara, show de bola, velho. Fazer o primeiro podcast, que venham outros. E, galera, obrigado. Aproveitem e fiquem espertos nas comunidades do Business Agility 5 dimensões. Novidades estão vindo. Valeu. Tamo junto. E para acompanhar esse conteúdo, segue a gente aqui, clica no sininho. Clica no sininho. No seu agregador de conteúdo aí, no podcast, no Spotify ou no YouTube. Segue a gente, se inscreve no nosso canal para que você tenha acesso a todo esse conteúdo que vai ser riquíssimo, sem dúvida. Beijo no coração. Valeu.